Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre valor absoluto e valor relativo. Alguém sabe me falar o que é um valor absoluto? Valor absoluto é o próprio número. Então, quando eu falo em valor absoluto, é absolutamente ele mesmo. Independente da casa que ele ocupe, ele vai ser sempre ele mesmo. Se eu tiver o número 4.567, ele vai estar ocupando a casa da unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Mas, independente da casa que ele ocupe, quando eu falo em valor absoluto, ele vai ser sempre ele mesmo. Então, qual é o valor absoluto do 7? 7. Qual é o valor absoluto do 4? 4. Qual é o valor absoluto do 5? 5. Qual é o valor absoluto do 6? 6. Porque ele sempre vai ser ele mesmo. O valor absoluto, ele mesmo. Botem isso na cabeça. Valor absoluto é o próprio número. Independente da casa que ele se encontra, ele vai ser ele mesmo. Já se eu fizer. E o relativo? O que é o valor relativo? É o que ocupa a casa. A casa que ele é o valor do número da casa que ele ocupa. Absoluto. Já o relativo é o valor dele referente à casa que ele ocupa. Então eu vou botar o mesmo número, 4.567. Então eu vou ter a casa da unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Como vocês mesmos já disseram, o valor absoluto é o próprio número. E o valor relativo é o valor relativo à casa que ele ocupa. Então eu estou dizendo, qual é o valor relativo do número 5? 500. Por que 500? Porque ele está na casa da centena. Qual é o valor absoluto do 6? 60. Porque ele está na casa da dezena. Qual é o valor absoluto do 4? 4.000. Porque ele está na casa da Unidade de milhar. 4.000. E o valor relativo do 7? 7. Por quê? Mesmo no valor relativo, o número que está na casa da unidade, ele parece muito, lembra muito com o valor absoluto. Porque vai ser ele mesmo, só a unidade. Então eu tenho 4.000 mais 500 mais 60 mais 7, eu tenho 4.567. Então, valor absoluto, absolutamente ele mesmo. É o próprio número, o próprio valor que ele está lá, independente da casa que ele ocupa. Já o valor relativo é o valor referente à casa que ele ocupa. Se ele está na centena, eu vou multiplicar ele por 100. Eu vou repetir o número acrescentado de 2 zeros. Lembra isso, ó. Aqui ele é 4. Unidade de milhar vale quanto? 1.000. Centena. 100. Dezena. 10. E unidade de unidade? 1. Então, para saber o absoluto, o relativo, vê isso aqui, ó. Eu repito ele. Na casa da dezena, a dezena tem quantos zeros? 1. Eu pego o número e acrescento. 0. Na casa da centena, 2. eu repito o número e acrescento. 2. Unidade de milhar, 3. eu repito o número acrescentado de. 3. É fácil de memorizar. Isso é valor absoluto e valor relativo. Agora vamos falar em classe e ordens. Cada classe
ela pode ter até quantos números? 3. Cada classe, ele pode ter até 3 números. Tiver um número, é uma classe. 2 números, uma classe. 3 números, uma classe. Se tiver 4 números, 2 classes. Então, como é chamada a primeira classe? A primeira classe é chamada de classe das unidades simples. E eu, para passar de uma classe para outra, eu separo ele por um ponto. Então, eu tenho aqui 6. Quantas classes eu tenho? 2 classes. Agora, 2 classes. Agora, 2 classes. Para eu ir para a próxima classe, o que é que eu faço? Coloco um ponto. Como é chamada a primeira classe? Classe das unidades simples. A segunda classe? Classe dos milhares, que a gente chama de 1000. E a terceira classe? Dos milhões. Classe 2 milhões. Classe das unidades simples, primeira classe. Segunda classe, classe dos milhares, que a gente chama de 1000. E a terceira, classe dos milhões. E a ordem? 9 ordens. Porque eu começo a contar da onde? Do 3, da unidade. Então, primeira ordem, Segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, nona ordem, sétima ordem, oitava ordem e nona ordem. Então, se ele for mais, eu vou 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, certo? Então, cada classe, ele pode ter até 3 números. E para passar de uma classe para outra, eu separo por um ponto.